Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 11 de novembro de 2022. Sextou, é saldo da semana. Venho hoje fazer um apanhado dessa semana nervosa, se a primeira semana do mercado no pós-eleição foi de lua de mel com Lula. A relação ficou bem estremecida nessa semana, como em muitos casamentos desfeitos. O motivo da celeuma foi o quê? Dinheiro. Não que uma reconciliação seja impossível, mas para reconquistar o coração da Faria Lima, será preciso o novo governo fazer acreditar que depois de entrar no cheque especial em 2023, vai adotar regrinhas básicas aí de educação financeira, ou seja, vai gastar de modo que as dívidas não se tornem impagáveis ao longo do tempo. As incertezas sobre o tamanho da PEC de transição, somadas à reação do mercado em relação a declarações pró-gasto do presidente eleito, explicam a queda, a queda semanal do Ibovespa, principal índice da Bolsa, nessa semana, de 5% cravados, mais do que foram apagados os ganhos da primeira semana do pós-eleição. Seguinte, que seria necessário furar o teto de gastos em 2023, é um negócio que estava dado, né? Já desde 2020 vinha sendo furado, o teto só existia para ser derrubado. Sem que Bolsonaro tenha feito reformas que desafogassem as contas públicas, com destaque à reforma administrativa, e vamos ver se Lula vai fazer. Enfim, ou o teto caía, ou políticas sociais inexistiam. Se já eram necessárias no Brasil no pré-pandemia, você aí pode já imaginar o quão necessárias se tornaram no pós-pandemia. Dito isso, seja como for, dinheiro não dá em árvore. Um país com uma trajetória de endividamento que não parece controlada não consegue se financiar a poucos juros, ou seja, pagando muito para os investidores que compram os seus títulos públicos. Um país nessas condições trava. Não é muito diferente de um cidadão perdulário que não consegue linhas de crédito baratas no mercado bancário. Ou seja, se Lula não tornar sustentável ao longo dos anos o balanço entre receitas e despesas do governo federal, se não der mostras desde já que fará assim, não se trata de adiar a queda da Selic, se trata de a Selic ter que voltar a subir, como aliás deixou porta entreaberta nos últimos comunicados o Banco Central, se fosse necessário. Daí o desgosto do mercado em relação às últimas sinalizações do novo governo nessa semana. A boa vontade com Lula na primeira semana ficou refletida em alta de bolsa, queda do dólar na contramão do mundo, não encontrou reciprocidade nas sinalizações desta segunda semana de Lula eleito. Contramão do mundo de novo, bolsas americanas agora em alta de quase 8%, fica ainda mais claro como teve uma natureza totalmente nacional a aversão ao risco que ficou presente no Brasil nessa semana. O cenário atual é mais complexo do que aquele que Lula encontrou herdando de Fernando Henrique Cardoso quando assumiu pela primeira vez a presidência em 2003. Daí, talvez, a dificuldade de Lula em oferecer na sua retórica uma conciliação entre políticas sociais e fiscais. Ajudaria se Lula passasse logo o bastão para quem na prática terá a missão de fazer a mágica acontecer, né? Na equipe de transição dele, entre os apoiadores, tivemos nomes como Pécio Arida, André Lara Rezende, Henrique Meirelles, são nomes com condições de assumir essa missão, nomes que foram elogiados hoje, aliás, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Dar voz a economistas desse calibre,
contornando esse nervosismo do mercado, tiraria uma pressão que parece desnecessária de alta no câmbio, de alta na inflação, portanto, do contrário, não só a queda da Selic pode ser adiada. Mais importante, com mais inflação, mais juros, pode ser adiada outra coisa, o cumprimento da promessa que elegeu Lula de colocar comida na mesa de 33 milhões de brasileiros que hoje enfrentam a fome. Nessa semana o dólar disparou 5,52% aos R$ 5,34, já acima do nível pré-eleição que era de 5,30. Que as próximas semanas tragam sinais de conforto para o bem de todos nós brasileiros. Um grande abraço, boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.